Yeah. Yeah. Salve tropinha, como vocês estão? Tá tudo de boa? Tamo de volta para mais um vídeo aqui no canal Lucrando Agora Tips, com os melhores palpites e bilhetes para essa sexta-feira, dia 4/7/2025. Mas então peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreva e ative o sininho de todas as notificações para estar recebendo todos os vídeos novos do canal. Tem vídeo todos os dias aí para você tá lucrando junto com a gente. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que anda levando head por aí. Qualquer bilhete que ele faz leva head, chama ele pro nosso canal, para ele tá aprendendo a fazer bilhetes simples e fácil, tá lucrando junto com a gente. Não esquece de deixar o like e comenta bastante nesse vídeo, eu leio todos os comentários. E não esquece de hypar muito esse vídeo, hypando aí você nos ajuda, pois o YouTube vai estar recomendando cada vez mais nosso canal para outras pessoas. Então hypa muito esse vídeo, que eu agradeço muito. Então agora bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa sexta-feira. Maravilha, já selecionei os jogos dessa sexta-feira, vários jogos, mas antes, bora mostrar os resultados do bilhete de ontem. Isso mesmo, ontem foram no total 3 bilhetes, acertamos 2 e erramos apenas 1. Deixa eu mostrar primeiro o head que a gente levou, ok? O head foi na liga finlandesa, eu nem vou mais utilizar essa liga, eu nem utilizava, aí eu fui inventar de utilizar. O líder da liga finlandesa, o Inter Turku, empatou 0-0, isso mesmo, 0-0 na liga finlandesa. Então até excluí dos favoritos, eu coloquei só para fazer esse bilhete e removi de novo. Então terminou 0-0 e por conta desse 0-0 foi o único head de ontem. Isso mesmo, se não fosse isso a gente teria fechado 100%. Agora bora pros wins. Primeiro win tá aparecendo em sua tela, cara. Foi até que um win interessante, utilizamos jogos aí não tão favoráveis assim, mas bateu tranquilamente. Isso que me deixa contente aí. O win tá na conta, simples e fácil. Claro que foi com jogos aí que são de equipes que a gente não tem o costume de utilizar, jogos aí de equipes que de vez em quando aí oscila, mas deu para garantir aí nosso guizaço. O segundo win já foi utilizando aí jogos da Copa Ouro, Estados Unidos e a equipe do México, e bateu tranquilamente, cara. Que guinzaço lindo, simples e fácil. Eu falei o que sobre os Estados Unidos? Falei que o jogo era favorável para sair 2 gols, e saiu. A equipe dos Estados Unidos venceu por 2-1, saiu 3 gols na partida, e o jogo do México não era favorável para 2 gols, corria o risco de sair under gols, e saiu apenas um golzinho na partida do México. O México ganhou por 1-0, por isso que a gente colocou só para sair um gol na partida. Então bateu tranquilamente, isso que me deixa contente. A análise bateu simples e fácil, bateu em cheio aí, e a gente saiu no lucro, mesmo que seja um lucro pequeno, a gente saiu no lucro no dia de ontem. Então tá aí, 2 guinzaços, levamos apenas um head. Se não fosse o Inter Turku terminar 0-0 a partida, a gente teria fechado 100%, mas eu já esperava. Eu achei até bem mais legal, por conta que a gente conseguiu garantir pelo menos 2 wins com a grade ruim de ontem. Então já é algo que tem que levar em conta. Nos saímos muito bem com a grade horrível de ontem, saímos no lucro ainda, então tô contente, cara. Isso dá pra ver que a gente tá conseguindo se virar mesmo com a grade ruim, beleza? Então agora bora fazer os bilhetes para essa sexta-feira, ó. Começamos aqui, lembrando que eu selecionei basicamente todos os jogos dessa sexta-feira. Como vocês podem ver, selecionei todos. Temos aqui logo de manhã cedo não, às 3 da tarde, começa às 3 da tarde. Temos pela Liga Peruana, lembrando que não é porque eu selecionei todos os jogos que eu vou utilizar todos. Eu posso ir removendo ao longo que eu for analisando e fazendo os bilhetes, beleza? Começamos aqui com Cajamarca enfrentando o Huancayo, confronto do 8º contra o 14º colocado na Liga Peruana. O Huancayo meteu um total 22 gols, tomou 18, tem 27 pontos, e a equipe do Cajamarca marcou 17 e tomou 33. O Huancayo em casa vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 confrontos.
E a equipe do Cajamarca, nos últimos 5 jogos fora de casa, vem de 2 vitórias e 3 derrotas aqui, sendo de goleada. Tomou 6-0 do San Sieno e 6-0 do Universitário, então saco de pancadas. Agora a gente vai falar dos confrontos diretos. Últimos 5 confrontos diretos foi só goleada pro Huancaio. Foi em 2023 5-1, 4-0 em 2022, em 2021 4-0 novamente. Em 2021 também teve um 0-0 e o mais recente em 2024 1-1. Então o jogo que o Huancaio vem se saindo muito bem. Daria pra gente buscar um golzinho da equipe da casa, principalmente que o último confronto aqui na casa do Cajamarca, o Huancaio marcou, cara. Então dá pra gente buscar aqui talvez um golzinho da equipe da casa, do Huancaio, pra marcar contra o Cajamarca. Então dá sim pra gente arriscar. Se liberar cartões, a gente talvez busque aqui até pra ambos os times receberam um cartãozinho. O último jogo bateu. Na casa do Huancaio também bateu essa linha. Na casa do Cajamarca em 2023 a linha também bateu. Em 2023 na casa do Huancaio no 5-1 a linha bateu, mesmo que a pulso, mas bateu. E no 4-0 aqui também bateu essa linha. Então nos últimos 5 confrontos entre eles, a linha de ambos os times receberam um cartão, bateu. Então se liberar aí cartões, a gente pode buscar essa linha, ok? Então para esse confronto, gol a favor do time da casa ou gol na partida é favorável, e cartões para ambos os times receber um tá legal também, beleza? Agora a gente vai para a Liga Irlandesa. Às 13h45 a gente tem o DR City enfrentando o Waterford, ok? Confronto do segundo contra o 8º colocado. DR City marcou 28, tomou 22, Waterford marcou 24, tomou 35. É uma equipe que toma muito gols. Últimos confrontos diretos, 4 dele bateu o over 1,5. Levando em conta os jogos em casa do DR City, últimos 5 bateu o over 1,5, como vocês podem ver, e o DR City marcou em todos, mesmo perdendo 2 jogos. Então dá pra gente arriscar um golzinho da equipe da casa, seria interessante também, cara, tem valor, dá pra gente arriscar um golzinho a favor da equipe do DR City. A questão de cartões, eu acho que talvez não libere, mas se liberasse daria pra gente pegar, talvez ambos os times receber um cartãozinho aí, ok? No máximo, ok? Arriscar para ambos os times receber um cartão. Agora para gols, a gente pode buscar aqui gol a favor do DR City e under gols para a equipe do Waterford, para ele não meter 3 gols aqui no DR City. Eu acho interessante, ok? Muito favorável. Além do jogo do DR City, temos aqui o Dodeja enfrentando o Galway, confronto do 4º contra o 7º colocado. 2 equipes que marcam bastante gols. O Dodeja meteu 28, tomou 25, o Galway meteu 27 e tomou 26, ok? Uma diferença de 6 pontos de um para outro. Últimos 5 jogos, 4 deles bateu o over 1,5, e na casa do Dodeja, os últimos 4 dos 5 saiu pelo menos um golzinho. Eu tô querendo buscar um golzinho na partida e talvez under goals aqui para equipe visitante, ou um handicap aqui a favor da equipe do Dodeja, para ele não perder por 2, 3 gols de diferença, seja interessante também, ok? Principalmente que a equipe do Galway não vem tão bem fora de casa. Dá pra gente buscar um golzinho em handicap, ou apenas pegar o handicap a favor da equipe do Dodeja, beleza? Então nosso primeiro bilhete deu sim para utilizar esses 3 jogos. A gente vai lá ver como vai ficar hoje, se vai ficar interessante ou não. Então bora lá fazer nosso primeiro bilhetinho utilizando o jogo do Cajamarca e o Huancaio, DR City, Waterford e Dodeja Galway. Bora lá! Maravilha, fiz aqui nosso bilhetinho, ok? Eu poderia utilizar o jogo do Huancaio para ele marcar e o jogo do DR City, mas eu achei bem mais interessante o jogo do DR City, pois os últimos 5 confrontos entre ele e o Waterford, o DR City marcou, então eu aproveitei essa linha aí, ok? Então vamos lá, ó. Jogo do Dodeja versus Galway. Peguei um handicap mais 2 pro Dodeja, para ele não perder por 2 gols de diferença. Ele pode perder por 1-0, 2-1, empatar 0-0, só não pode perder por 2 gols de diferença, senão é red, beleza? Jogo do Sport Huancaio e Cajamarca. Coloquei para sair um gol na partida e para a equipe visitante do Cajamarca não meter 3 gols aqui no jogo. E o jogo do DR City versus Waterford, jogo para sair
um golzinho na partida aqui do DR City, pro DR City marcar, tá muito favorável, beleza? Então tá legal, eu gostei desse bilhete, ficou com a odd de 1.52, dá pra gente buscar esse green. E você, o que acha? Tá bonito ou não tá esse bilhete? Eu acredito que tem valor. Claro que a gente depende aqui do DR City, ele tem que marcar, é o jogo principal do bilhete, cara. É onde a gente utilizou a questão de favoritismo a favor de um dos times. A gente não buscou vitória ou para ganhar um dos tempos, a gente buscou gol a favor dos times da casa. Então bora torcer, bora chamar pro DR City marcar, beleza? Então agora bora lá fazer mais um bilhete utilizando os outros jogos, bora lá. Maravilha, às 4 da tarde a gente tem Fluminense e Al Hilal pelo Mundial de Clubes. Que jogão! Primeira vez que eles vão se enfrentar, ok? Últimos confrontos aqui, Fluminense veio muito bem. Surpreendeu o mundo ao ganhar da Inter de Milão por 2-0 e agora vai enfrentar o Al Hilal, que surpreendeu o mundo ao derrotar o Manchester City. Primeira vez onde um time, acho que árabe da CONCACAF, CONCACAF? Eu esqueci o nome lá da confederação, consegue ganhar de europeu, cara. Que loucura, hein? Que loucura, mano. Então primeira vez aí. Então, isso me deixou pasmo e ao mesmo tempo tranquilo, pois a gente garantiu o win naquele jogo, ok? Independente da derrota do Manchester City ou não. Então, temos um jogo difícil aqui. Para esse confronto aqui, eu queria buscar o over 1,5 cartões. Os jogos do Fluminense têm saído bastante cartões. Contra a Inter de Milão mesmo, foram no total 5 cartões só no primeiro tempo, para você ter noção, cara. Então saiu muitos cartões no primeiro tempo. Então eu tô querendo buscar um golzinho na partida, tá pagando 1.07. A questão de handicap é complicado você buscar. Eu queria buscar um handicap mais 3 Flusão, pois a defesa do Fluminense vem muito bem. Ignacio jogou muito contra a Inter de Milão, Thiago Silva, Fábio fez milagre, John Arias também jogou muito, cara. Então é um confronto complicado, principalmente que não tem confrontos anteriores entre eles, primeira vez se enfrentando, ok? São dois times aí que calou a boca do mundo inteiro. Fluminense passando pela Inter, empatando com Borussia, quase ficando em primeiro no grupo dele, e o Al Hilal ficando em segundo no grupo dele, mas eliminando aqui o poderoso Manchester City, cara. E o Al Hilal empatou com o Real Madrid, quase que ganha do Real Madrid. Então, para esse confronto eu vou buscar gols, talvez cantos aqui, uns 5,5 cantos ou 4,5 cantos seja interessante se liberar, e cartões. Ó, o jogo contra o Manchester City saiu no total 3 cartões, 3 para o Manchester City e 1 para o Hilal de Marcos Leonardo por ter tirado a camisa após fazer o gol aqui da classificação. Então acredito que dá para a gente arriscar um over 1,5 cartões. A questão de escanteios também dá para arriscar e buscar um golzinho. A questão de resultado handicap eu não vou utilizar, pois é complicado. Você olha aqui, tanto o Fluminense tem chance de vencer, quanto o Al Hilal tem chance de vencer. Aqui não tem favorito, aqui é 11 contra 11, duas equipes que tá numa fase absurda, veio com a moral lá em cima aí, então é complicado aí, cara, é complicada a questão de handicap. Então por isso vamos buscar um golzinho, escanteios ou cartões aí, beleza? Então maravilha. Além do jogo do Flusão, temos aqui pela Liga Peruana o Lochancas enfrentando o AD Tarma, confronto do 10º contra o 12º, apenas um ponto distancia um do outro, ok? Lochancas tem 23 gols marcados, 24 sofridos, o AD Tarma 22 marcados, 29 sofridos. Últimos 5 jogos entre eles, o over 1,5 bateu nos dois, só tem 2 confrontos entre eles. Últimos 5 jogos do AD Tarma, 4 deles saíram gols, 3 um over 1,5 tem um 0-0, e do Lochancas os últimos 5 jogos bateu o over 1,5. Jogando em casa também vem batendo, e fora de casa aqui a equipe do AD Tarma a mesma coisa. Então é um jogo que talvez dê pra gente arriscar um over 1,5. Agora a questão de handicap, se formos buscar a questão de handicap, é legal a gente buscar a favor do Lochancas. Lochancas em casa vem melhor que o AD Tarma, ok? Claro que ele perdeu 2-0 aqui pro Ancaio, mas se você olhar aqui, ó,
em casa o Lochancas vem melhor. E fora de casa a equipe do Adetarma toma muitos gols, como vocês podem ver. Perdeu pro próprio Oncaio aqui, onde o Lochancas também perdeu pro Melgar, Aliança Atlético, Sport Cristal e Universitário. Então, se for olhar assim em retrospecto, é melhor a gente buscar a favor da equipe do Lochancas, buscar um handicap +2 e um golzinho na partida, talvez, ok? Ou under gols para a equipe do Adetarma. Temos aqui pela Liga Venezuelana a equipe do Metropolitanos enfrentando o Puerto Cabello. A equipe do Puerto Cabello antigamente dava muito trabalho, de vez em quando aparecia na Copa Sul-Americana, dava trabalho. Hoje em dia caiu, cara. É uma equipe que não dá mais medo em ninguém. Últimos 5 jogos entre ele, a linha de OVMI bateu em todos, e na casa do Puerto Cabello bateu em 4 aqui. E a questão de handicap, Puerto Cabello aqui tem uma derrota 2024. Então é um confronto complicado a gente buscar. Eu queria buscar apenas um golzinho, só que como é Liga Venezuelana, a Betano não libera um gol apenas. Ok, ela só libera aqui o over 1,5. Então para esse jogo não é interessante a gente utilizar, ok? Eu vou ver na hora que eu for fazer o bilhete, se tiver algum mercado interessante a gente utiliza. Então eu vou remover o jogo do Puerto Cabello. Maravilha. Pela Copa do Paraguai aqui, temos aqui o Recoleta enfrentando o Sport Trinidense, ok? Encerramento aqui. Últimos 2 jogos entre eles bateu o over 1,5. E o time do Sport Trinidense, ó, que sequência legal, cara. Vem muito bem o Sport Trinidense. Só que a equipe do Recoleta vem de 2 empates de 0-0 nos últimos 5 jogos, contra a equipe do Olímpia e contra a equipe do Sport Luqueno. Então, o Recoleta Sport Trinidense, se eu for buscar alguma coisa, eu queria buscar um handicap +2 para a equipe visitante, a equipe do Sport Trinidense. Acredito que ele não perca por 2 gols de diferença, ou buscar under gols para a equipe do Recoleta. Último confronto na casa do Recoleta, o Sport Trinidense venceu por 2-1, e na casa do Sport Trinidense ele empatou 1-1. Então dá pra gente buscar um golzinho. Caso fique com medo aí por conta desse 0-0, a gente pode buscar handicap a favor da equipe do Sport Trinidense, ok? Maravilha. Temos aqui também o jogo do Coritiba e Volta Redonda. Eu vou analisar esse jogo, pois se a odd não fechar no jogo do Flu, nem no jogo do Lochancas, nem no jogo do Sport Trinidense, a gente utiliza o jogo do Coritiba, beleza? Coritiba tá na segunda colocação da Série B, ganhando, vai ultrapassar o Goiás, que já era para ter disparado, mas vacilou em alguns jogos aqui. Coritiba tem a melhor defesa da competição, tomou apenas 6 gols em 14 jogos e vai jogar em casa. É uma equipe onde tem a média de 1 gol por jogo, ok? Então esse confronto aqui, a primeira vez que eles se enfrentam, eu tava querendo buscar aqui talvez um golzinho na partida, mas meu medo é isso, que o Coritiba tem a média de 1 gol por jogo. Então eu quero buscar aqui talvez cartões para ambos os times receber um cartãozinho, seja interessante. Agora o engraçado é que contra o Atlético Paranaense essa linha não bateu, saiu apenas um cartão, que loucura, né? Contra o Cuiabá também não bateu, então a gente nem vai utilizar essa linha de cartões. Então a gente pode utilizar aqui talvez gols. Como vocês podem ver em casa, ó, ele marcou aqui nos últimos 4 jogos. Contra o Novo Horizontino empatou 0-0 e contra o Atlético Paranaense aqui pelo Paranaense 0-0. Então em casa ele tem uma média boa. Só que fora de casa, ó, os últimos 2 jogos fora de casa do Coritiba, ele empatou 0-0 contra o Atlético Goianiense, ó, que loucura, e contra a equipe do Botafogo. Então a gente tem que aproveitar que ele vai jogar em casa e buscar um golzinho. Claro que é arriscado, mas a gente vai tentar buscar, beleza? Então bora lá fazer mais um bilhete utilizando o jogo do Fluminense, Lochancas, Recoleta e Coritiba. Bora lá! Maravilha, tropinha, fiz aqui nosso bilhete, cara. Consegui fazer aqui utilizando apenas o jogo do Sport Trinidense e Recoleta, o jogo do Lochancas e o jogo do Fluminense. Vamos lá. Temos aqui o jogo do Recoleta Sport Trinidense. Coloquei pro Recoleta não meter 3 gols no Sport Trinidense, ok? Então o Sport Trinidense não pode tomar 3 gols do Recoleta. Jogo do Lochancas e
Deportivo Tarma, jogo para sair um gol na partida e para a equipe visitante do Deportivo Tarma não meter 3 gols aqui no Lochancas, e o jogo do Fluminense Al Hilal para sair um gol na partida e pelo menos 5 escanteios, ok? Temos aqui um bilhete com odd de 1.50 cravado, acredito que tem valor esse bilhete, só que o jogo do Fluminense tá bonito, mas a gente teve que utilizar duas equipes aqui que a gente não tem o costume de utilizar, que é a equipe do Lochancas e a equipe do Sport Trinidense, e por isso que dá um pouquinho de risco no nosso bilhete, mas eu acredito que tem um valor, de acordo com os mercados favoráveis que eu achei, dá sim pra gente buscar esse win, ok? Não buscamos a questão do favoritismo, buscamos apenas gols na partida ou under gols, e eu acredito que dá pra buscar. Bora lá, bora torcer, chama esse win. Então bora lá fazer mais um bilhete utilizando os outros jogos. Bora lá! Maravilha, a gente tem aqui o jogo do Coritiba que eu já falei com vocês. Temos aqui o jogo do Libertad versus Deportivo Cuenca, confronto do terceiro colocado. Por incrível que pareça, o Deportivo Cuenca tá numa fase absurda, enfrentando o nono colocado, o Libertad. Vamos lá analisar esse confronto. Últimos 5 jogos do Libertad saiu pelo menos um golzinho e 3 deles bateu o OV 1,5. Nos jogos do Deportivo Cuenca ele vem numa fase absurda, vem de 4 vitórias seguidas, goleando aqui a Universidade Católica e vencendo aqui a equipe do Alcas e Muxuca Runa. Então confronto aqui onde o Deportivo Cuenca tem o favoritismo, ok? Apesar do odd 3, tá pagando odd 3 o Deportivo Cuenca, isso é complicado. Últimos jogos aqui, Libertad 0-0 em 2024 e 3-1 em 2023. O Libertad também em casa não vem tão ruim assim não, hein? Ele pode vir mal fora de casa, como vocês podem ver, mas jogando em casa, ó, vem de 3 vitórias e 2 derrotas de 1-0. Então esse confronto é complicado, a questão de handicap, principalmente que o último confronto na casa do Deportivo Cuenca, o Libertad ganhou. Então um jogo complicado. Se liberar talvez cartões aqui, a gente possa utilizar, para ambos os times receber um cartãozinho, talvez dê para utilizar. A questão de handicap, cara, se liberar um handicap talvez mais 3 para a equipe aqui do Deportivo Cuenca, talvez eu possa utilizar, porque fora de casa ele vem até que bem, mas é um jogo que talvez eu fique de fora. O risco de uma zebrinha aqui é grande, ok? Temos aqui o jogo do La Guaira versus Monagas pela Liga Venezuelana, confronto aqui onde os últimos 5 jogos, 4 deles bateu a linha de over 1,5. Na casa aqui do La Guaira, ó, os últimos jogos aqui, ó, vem bem interessante, cara. Se liberasse aqui para sair um golzinho, a gente buscava. A questão de handicap aqui é complicada. A equipe do La Guaira venceu o último confronto por 3-1, venceu por 2-1, teve em 2022 o Monagas vencendo, então confronto difícil para a gente analisar. Então nesse caso eu vou remover o jogo da Liga Venezuelana, ok? Vamos lá, temos aqui o Dallas enfrentando o Minnesota pela MLS, confronto aqui pela Conferência Oeste, confronto do terceiro colocado contra o 11º colocado. Últimos 5 jogos, 2 deles teve um 0-0 e apenas 2 bateu o OV 1,5. Na casa aqui do Dallas vem under os jogos, então para esse confronto o que a gente pode buscar, talvez cartões seja mais interessante, ó. A linha de ambos os times recebeu um cartãozinho, bateu nos últimos 2, deixa eu ver nos últimos 3 não bateu, nos últimos 4 aqui, deixa eu ver, ó, 4, deixa eu ver, então dos últimos 5 jogos, bateu em 4, a linha de ambos os times recebeu um cartão, então dá pra gente arriscar aí para ambos os times receber um cartãozinho. E a questão de handicap, como fica, daria pra gente buscar a favor do Minnesota, colocar pro Minnesota que não tomar talvez 3 gols do Dallas. O complicado é que o último confronto aqui foi 5-3 na casa do Dallas, então a MLS oscila nessa questão, é uma liga que para favorito é complicado, cara. Então a gente vai buscar cartões, ou para ambos os times receber um cartãozinho, ou arriscar para não ter uma expulsão no confronto entre eles, beleza? Então maravilha, temos aqui Coritiba, Dallas e Minnesota, e temos aqui Chelsea
e Palmeiras às 22 horas. Mas eu vou deixar esse do Chelsea Palmeiras para juntar com o do Colorado e do Los Angeles Galaxy, ok? Então vamos lá fazer nosso bilhete utilizando o jogo do Libertad Deportivo Cuenca. Cara, eu não sei o que eu vou fazer com esse jogo do Deportivo Cuenca, velho. Eu tô querendo talvez arriscar um under 3,5, mas teve jogo aqui que saiu 4 gols, é complicado, cara. Esse jogo tá difícil. Deixa eu ver a questão de cartões. Se liberar para ambos os times receber um cartãozinho, talvez eu busque, hein? Ou pro Deportivo Cuenca não ter um jogador expulso, seja interessante também. Deixa eu ver os últimos jogos fora de casa dele aqui. Deixa eu ver contra o Barcelona de Guayaquil. Eu acho que eu vou arriscar pro Deportivo Cuenca não ter um jogador expulso se liberar cartões. Se não liberar, a gente não utiliza. Bora lá fazer mais um bilhete. Maravilha, tropinha. Fiz aqui nosso bilhetinho. Cara, o bilhete ficou um pouquinho arriscado, não teve jeito, mas eu achei interessante. Eu vou estar mostrando para vocês, aí fica a seu critério se você quer fazer ou não. Eu deixaria, último caso, se você precisar completar, aí você utiliza esse bilhete. Vamos lá, ó. Jogo do Coritiba e Volta Redonda, para sair um golzinho na partida. Jogo do Deportivo Cuenca e Libertad, handicap mais 3 pro Deportivo Cuenca. Jogo do Dallas e Minnesota, jogo para não ter uma expulsão e para não sair 4 gols no primeiro tempo. Nosso bilhete ficou com a odd cravada 1.50. Tá bonito? Tá favorável, tá, só que tá um pouquinho arriscado, cara. É aquilo que eu falo da gente utilizar jogos de equipes que a gente não tem o costume. Complica um pouco a situação, mas é um joguinho que dá pra gente buscar alguma coisa, beleza? Então tá feito nosso bilhete, bora lá fazer nosso último bilhete utilizando os outros jogos, bora lá! Maravilha, às 10 horas da noite a gente tem um jogo, basicamente um jogo de volta aqui da última final do Mundial, onde o Palmeiras perdeu por 2-1 aqui, no finalzinho com o gol de Kai Havertz de pênalti, cara. Pô, o Palmeiras tinha a chance de ganhar seu primeiro título mundial e não veio. Para esse confronto, eu tô querendo talvez buscar um golzinho na partida pelo menos. Acredito que dá para sair. É um jogo difícil pro Palmeiras. E a questão de handicap, eu tô querendo buscar um handicap mais 2 a favor da equipe do Chelsea. Acredito que talvez o Chelsea não perca por 2 gols de diferença. Dá pra gente buscar um gol e handicap a favor do Chelsea. E a questão de cartões, daria pra gente buscar aqui under cartões, cara, mas complica um pouco que de vez em quando Palmeiras inventa de ter muitos cartões, mas aqui talvez um under 6,5, um under 7,5 cartões dá pra gente utilizar. Então temos aqui handicap a favor do Chelsea, perdão, gol na partida e a questão de cartões. Escanteios também não tá ruim, contra o Botafogo saiu muitos escanteios, contra a Inter Miami saiu 7 escanteios só a favor do Palmeiras, contra o Benfica mesmo aqui o jogo do Chelsea saiu 12 cantos, contra o Esperance e Tunis saiu mais de 5 cantinhos aqui, mais 4 só do Chelsea. Dá pra gente buscar cantos também, ok? Então jogo interessante, várias oportunidades aí. Às 22h30 temos aqui o Colorado Raptors enfrentando aqui os Kansas City. Confronto aqui do 8º contra o 12º colocado pela Conferência Oeste. Últimos 5 jogos, 4 deles saíram golzinho. Jogando na casa do Colorado, teve 2-0-0 aqui nos últimos 5 jogos. E a questão de handicap claramente vai a favor do Colorado, que ele é favorito para esse jogo, tá pagando 1.90. Dá pra gente buscar handicap mais 2 e a questão de cartões daria pra gente pegar aqui pro Colorado não ter uma expulsão. É bem interessante, cara, dá pra gente buscar também, porque é uma liga que não sai tantos cartões. Temos aqui Los Angeles versus Vancouver Clippers, Conferência Oeste também, confronto do segundo contra o lanterninha da competição. Jogo aqui onde os últimos 5 jogos bateu a linha de over 1,5 e o Vancouver fora de casa vem muito bem. Então, jogo que dá pra gente buscar o over 1,5 como jogo base, tá pagando 1.23, ó. Dá sim pra gente arriscar esse over 1,5. O 2,5 bateu nos últimos 5 confrontos. É o confronto do segundo contra o lanterninha, tomou 42 gols. Dá pra gente buscar sim esse over 1,5 na partida, cara. Então dá pra gente utilizar talvez como jogo base. O que você
vocês acham, hein? O engraçado é que o Vancouver vai pegar o Lanterninha, só que o Lanterninha deu trabalho, ó, em 2024 4-2, em 2022 5-2. É um confronto aqui onde não tem favorito, pois a odd tá pareia. É tanto que o Los Angeles Galaxy, que é o Lanterninha, tem favoritismo, por incrível que pareça. Aí, cara, é bem louco essa questão, hein? Então a gente vai buscar gols nessa partida do Los Angeles Galaxy versus Vancouver Clips. Então vamos lá fazer nosso último bilhete utilizando Chelsea, Colorado Rapids e Los Angeles Galaxy versus Vancouver Clips. Bora lá! Maravilha, fiz aqui nosso último bilhetinho, ficou dessa seguinte maneira, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Jogo do Los Angeles Galaxy versus Vancouver Clips, perdão. Jogo POV 1,5, é o jogo base do nosso bilhete. O jogo do Colorado Rapids versus Kansas City, jogo para não ter uma expulsão na partida, e o jogo do Chelsea Palmeiras para sair um gol e 5 escanteios aí, ok? Bem favorável, dá pra gente buscar. Tem outro mercado também que você pode mudar, e caso você não queira utilizar gols no jogo do Palmeiras e Chelsea, você pode colocar handicap a favor do Chelsea, cantos também, fica quase a mesma odd, fica interessante. Então você tem duas variações legal para esse bilhete, beleza? Então tá feito aí nosso bilhetinho, espero que vocês gostem. Comenta aí o que você achou dos nossos bilhetes e o que você tá achando dos nossos bilhetes, cara. É essencial aí para nosso canal. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que anda levando muito head, chama ele para nossa família, chama para ganhar dinheiro junto com a gente, beleza? Compartilha esse vídeo, deixa o like, comenta, lembrando que eu leio todos os comentários, e não esquece de hypar muito esse vídeo, nos ajuda muito. O YouTube recomenda para outras pessoas, então quanto mais você hypa, mais o YouTube vai estar recomendando. Isso me deixa muito feliz, top. Então muito obrigado a todos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família.